Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. E agora a gente vai para o último ciclo biogeoquímico, que é o ciclo do nitrogênio. Eu volto a falar aqui para vocês que eu escolhi, o ciclo da água, do carbono, do oxigênio e do nitrogênio para falar aqui, mas existem outros ciclos biogeoquímicos, como o do fósforo, do enxofre, ok? Bora lá então para o nosso último ciclo que a gente vai ver nessas videoaulas. Então, como eu costumo falar em todas as videoaulas aí que a gente viu de ciclo biogeoquímico, vamos lá. O nitrogênio, é um átomo, Esses átomos a gente está representando aqui na forma de bolinhas. E esses átomos, eles não vivem soltos na natureza. Eles vão se unir formando moléculas. Então, como a gente já viu lá na biologia, os átomos se unem formando as moléculas. Então, em que moléculas o nitrogênio está presente? Então, o nitrogênio está presente em duas principais moléculas, O gás nitrogênio, que é o N2. Então, é uma molécula formada de dois átomos de nitrogênio, dois átomos se unem formando o gás nitrogênio, N2. Onde está esse gás? Na atmosfera, no nosso ar. O principal gás que a gente respira, mas que a gente não utiliza é o nitrogênio, ok? E o nitrogênio está muito presente nas moléculas orgânicas. O que é molécula orgânica? Que tem principalmente carbono, E aí, então, essas moléculas orgânicas, elas podem ter oxigênio, Elas têm basicamente hidrogênio também, mas elas também podem ter nitrogênio, ok? Então, o nitrogênio pode estar na presença de moléculas inorgânicas, como o gás nitrogênio, N2, ou na presença de moléculas ou nas moléculas orgânicas. E por que eu quero estudar? E por que eu quero não, Por que eu preciso estudar o ciclo do nitrogênio? O ciclo do nitrogênio é importantíssimo, assim como os outros ciclos. Primeiro, porque o nitrogênio está nas proteínas. Proteína é molécula orgânica. E a gente precisa de proteína para se alimentar, Aqui estão vários alimentos ricos em proteínas. Eu coloquei uma molécula de proteína aqui para vocês verem como ela é complexa, Mas também para ver os átomos de nitrogênio aqui. Tá? Vejam que ela tem carbono, tem hidrogênio, que é molécula orgânica, mas ela tem esses pontos, Esses átomos de nitrogênio. Então, a partir do momento que a gente precisa de proteína, a gente precisa do nitrogênio. Nós somos, nosso material genético, nosso material da hereditariedade é o DNA. E o DNA serve de molde para fazer RNA. Então, DNA e RNA são os nossos materiais genéticos. E para fazer DNA e RNA, olha aqui os nitrogênios, tem nitrogênio. Então, proteína precisa de nitrogênio, DNA precisa de nitrogênio e o RNA também. E o nitrogênio, olha que bonitinho, ele está na molécula de clorofila. Olha só, clorofila é uma molécula que está numa organela chamada cloroplasto. O cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. A clorofila é o pigmento, é a molécula que capta a luz do sol. Se não tem clorofila, a planta não consegue absorver a luz do sol. Então, olha que doideira. A clorofila precisa de nitrogênio. Se não tem nitrogênio, não tem clorofila. Se não tem clorofila, não tem a captação da luz do sol. Se não tem a captação da luz do sol, não tem fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem alimento. Se não tem alimento, há a extinção de todos os seres vivos. Então, olha a importância do nitrogênio aí para a sobrevivência dos seres vivos. Bom, então eu acho que eu já convenci de que o nitrogênio é importante, ok? A pergunta é, então como que a gente consegue o nitrogênio? Porque a gente precisa do nitrogênio para ele estar nas nossas proteínas, para ele estar no nosso DNA, para ele estar no nosso RNA. Então, como que a gente consegue o nitrogênio? A gente consegue pelo alimento, Alimentando-se, por exemplo, de uma vaca.
E a vaca, como que ela consegue o nitrogênio? Ela come o nitrogênio que está no produtor. Então vejam que os consumidores, que a gente viu lá em cadeia alimentar, eles obtêm o nitrogênio, comendo, se alimentando. Quando a gente come um alface também, né, se a gente se alimenta diretamente do produtor, a gente também obtém nitrogênio, ok? Os vegetarianos, os veganos que não comem carne. Mas aí, o produtor, ele não pega alimento do meio, ele produz seu próprio alimento. Mas o produtor, ele tem proteína, ele tem DNA, ele tem a clorofila. Logo, ele precisa do nitrogênio. A pergunta é: como que o produtor que não se alimenta consegue o nitrogênio? Os outros ficou fácil. Os consumidores conseguem nitrogênio se alimentando. Mas e o produtor, que ele produz seu próprio alimento? Como que ele consegue esse nitrogênio para sobreviver? Para a gente fazer para a gente responder essa pergunta, eu queria que vocês anotassem aí essas 3 moléculas que são muito importantes na aula de hoje, ok? Então vamos lá. Nitrito. Nitrito é o NO2, molécula formada de um átomo de nitrogênio. Hoje está difícil, que é feriado, estou gravando, estou lenta. E 2 átomos de oxigênio, ok? Um aqui e outro aqui. Nitrito. O nitrato difere do nitrito por ter um oxigênio a mais. Então, é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de oxigênio. E a amônia é um átomo de nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. A amônia ela pode vir representada também, né, na forma de NH4. Ops, errei. NH4 mais, ok? Que é a amônia ionizada. Então, eu não vou entrar nesse detalhe da diferença de NH3 para NH4+, eu vou deixar isso para química, ok? Senão é muita informação. Fato é que, olha cá, o nitrito, o nitrato e a amônia, eles têm em comum o que, gente? Nitrogênio. E a planta e a alga, que são os produtores, vão obter o seu nitrogênio principalmente na forma de nitrato, e esse nitrato está no solo. Então, ó, vejam que nitrato é matéria inorgânica, né? Então, esse nitrato ele vai ser absorvido pela planta, pelas raízes, num processo que eu chamo de assimilação. Então, nós vamos responder aquela pergunta. Ana, como que os autótrofos conseguem obter o nitrogênio que é necessário para eles? Eles conseguem obter o nitrogênio do solo, de moléculas que estão no solo, principalmente na forma de nitrato, ok? Aí você vai falar assim, Ana, então por que você falou do nitrito e da amônia? Ok? Se a planta absorve principalmente nitrato. Ana, como que o nitrato foi parar aí no solo? É o que nós vamos responder agora. Muito bem. Como eu já falei ali, né, eu dei um spoiler, o gás nitrogênio, o N2, formado da união de 2 átomos de nitrogênio, ele está no ar atmosférico, ok? Olha que bonitinho. 78% do nosso ar atmosférico é composto de N2, seguido de 21% de O2, ok? Então, a maior parte do nosso ar atmosférico é nitrogênio, mas a gente não consegue absorver, nem nós, nem as plantas, conseguimos absorver esse nitrogênio. Não ia ser mais fácil? Né? Por que eu preciso comer, né, para obter nitrogênio? Eu só engoli o ar.
Eu engulo o ar, eu vou ter o nitrogênio, mas a gente não consegue. Todo o nitrogênio que a gente inspira, a gente manda para fora. A gente não capta esse nitrogênio. A planta também não. A planta ela precisa pegar o nitrato do solo. Ela não usa esse nitrogênio. Ana, então quem que consegue pegar o nitrogênio do ar? Né? Quem que consegue absorver? Na verdade, quem consegue absorver são as chamadas bactérias ou cianobactérias fixadoras, ok? Fixadoras. Por que fixadoras? Porque elas vão fixar, elas vão absorver o nitrogênio que está no ar. Onde que eu encontro essas bactérias que conseguem absorver? Só elas conseguem. Olha como elas são importantes. Só elas são os únicos seres vivos até hoje que a gente descobriu no planeta que conseguem usar o nitrogênio do ar atmosférico, tá? Elas podem ser encontradas em 3 lugares diferentes. Primeiro no solo, na terra, na água, né, que são algumas cianobactérias, e existem cianobactérias no solo também, ok? Mas elas também podem ser encontradas na raiz de algumas plantinhas. Elas moram na raiz, nessas bolinhas, que são chamados nódulos. Nossa, Ana, toda planta tem esses nódulos com essas bactérias? Não. As plantas que têm são chamadas leguminosas, ok? Como a soja, por exemplo. Então, lá na raiz da soja, existem bolinhas, nódulos, onde se encontram essas bactérias. E o que essas bactérias que estão no nódulo da leguminosa, no solo, na água, vão fazer? Elas vão pegar o nitrogênio do ar, estão pegando o nitrogênio do ar e produzir amônia. Então, A pega o nitrogênio do ar e produz amônia. Essa conversão é chamada de fixação biológica. Por que fixação? Porque eu estou fixando, eu estou pegando o nitrogênio do ar. Biológica, porque ela é realizada pelos seres vivos. Que seres vivos? Bactérias e cianobactérias fixadoras. E elas vivem onde? No solo, na água e nas raízes das leguminosas. Esse processo de fixação biológica, como ele origina a amônia NH3, ele é chamado de amonificação. Ok? Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós vimos no slide anterior que existem bactérias, esqueci do C, que pegam o nitrogênio que está no ar e convertem em amônia. Mas no solo não existem só essas bactérias, que são as bactérias fixadoras. No solo existem outras bactérias. Essas outras bactérias são chamadas de bactérias nitrificantes. Por quê, Ana? Porque as fixadoras não liberaram amônia? Liberaram. O que essas nitrificantes vão fazer? Vão converter a amônia em nitrito e o nitrito vai ser convertido em nitrato. E o nitrato é a molécula principal que a planta absorve para ter o seu nitrogênio. Então, gente, por isso que eu falei lá das 3 moléculas no início. O nitrato é a principal forma que a planta obtém o seu nitrogênio. Mas como que o nitrato parou ali? Como que ele chegou ali? Porque o nitrato foi convertido em nitrito. Como que o nitrito chegou ali? Porque o nitrito foi convertido pela amônia. Como que a amônia chegou ali? Pela fixação do nitrogênio. Então, o processo em que a amônia forma nitrito e o nitrito forma nitrato é chamado de nitrificação. Então, nitrificação é o processo, né, da conversão da amônia em nitrato. Mas para converter a amônia em nitrato, tem o nitrito no meio, não tem? Ok? O processo de conversão da amônia em nitrito, deixa eu mudar de cor, é chamado de nitrosação.
E do nitrito para nitrato, nitratação. Os dois juntos é a nitrificação. Então, nitrificação é a nitrosação mais a nitratação. Não me xinguem, ok? E quem faz isso? Quem faz isso são bactérias nitrificantes. Elas estão livres no solo ou na água, né, no rio ou no mar. Não estão no nódulo das leguminosas, ok? Nódulos nas leguminosas só as bactérias fixadoras. Aqui, né, eu dei alguns exemplos de bactérias, nomes de bactérias, mas eu não vou pedir isso. Resumindo, o nitrogênio está no ar, gás nitrogênio. Ele vai ser absorvido pelas bactérias fixadoras, um processo chamado de fixação biológica. As bactérias fixadoras vão converter o nitrogênio do ar em amônia. A amônia vai ficar no solo. E aí existem as bactérias nitrificantes, que elas vão converter a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. Um processo chamado nitrificação, porque acontece com bactérias nitrificantes. Como são dois processos, a conversão da amônia em nitrito, nitrosação, e de nitrito em nitrato, nitratação. Esse nitrato no solo vai ser absorvido pela planta e a planta, então, vai ter o seu nitrogênio nas suas folhas, que vai alimentar o gado, que vai alimentar a gente. Para a videoaula não ficar muito comprida, eu paro aqui e eu volto explicando o ciclo do nitrogênio na próxima videoaula.